gente espera dentro. A gente espera, né? Ai, gente, é ótimo esse momento. Olha só. Ei, oi, boa noite. Saudades, Vivi. É a linda da Vivi e da Jana. Olha. Gente, olha que maravilhoso. Tudo bom, gente? Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Vamos dar aí uns 5 minutinhos. Como é que vocês estão? Oba. Que bom que queremos aprender tudo. Acho ótimo. Vai aprender mesmo. A gente tem bastante coisa legal para passar para vocês. Só reforçando, toda quarta-feira a gente está aqui com uma live bem interessante, falando a respeito de tudo que rodeia, né, esse universo da fisioterapia pélvica e com a nossa prática, né, da gente poder passar um pouco para vocês, para todo mundo que precisa desses toques, na verdade, né? A gente, quando começa sem isso, a gente apanha um bocadinho e a nossa ideia é que vocês apanhem menos do que a gente apanhou. Então, a gente vai dividir um pouquinho desses bastidores de consultório com vocês para que vocês consigam transcorrer, né, com mais leveza, com mais facilidade do que nós. Então, tem sido muito legal passar isso, dividir isso, né, com os colegas de trabalho que queiram entrar para essa área linda da fisiopélvica. E é uma jornada importante mesmo, né? Até pra gente entender que perfil de profissional a gente vai ser e entender o que a gente quer. Eu mesmo tenho um perfil profissional bastante diferente da professora Monique, né, amor? Sim. De ter esse atendimento domiciliar, que eu gosto muito, quem já foi meu aluno sabe, né? Mas também já montei clínica e tudo, Monique, então, nossa senhora, né, Monique? Um conhecimento danado, uma experiência bem legal. E aí, vamos ver aqui. Simbora? Simbora. Pronto. Então a gente vai começar com a dúvida assim, né, que é muito frequente. O que eu tenho que ter quando eu quero trabalhar com fisioterapia pélvica? Eu fiz alguns cursos interessantes, eu agora estou apto, agora tenho conhecimento e a gente tem insistido muito nisso, que a segurança para o atendimento, ela vem do conhecimento. Então, esse conhecimento ele é necessário demais, não dá para abrir mão disso, né? Então, estudar, preparar-se é a ferramenta mais importante, digamos assim, que você tem em primeira mão. E aí, depois de tudo isso feito, né, desse arcabouço de conhecimento, aí a gente entra numa parte que pode ser extremamente gostosa e prazerosa, mas pode dar muita dor de cabeça também, que é a montagem do consultório, né? Então é isso que a gente vai dividir um pouquinho com vocês. O que é necessário para montar um consultório de fisioterapia uroginecológica? Eu tenho que ter os equipamentos, né, que são aqueles equipamentos mais elaborados mesmo. Eles são extremamente necessários, eles não são necessários, qual que é a mobília, o que a gente precisa, o que eu preciso, eu quero montar um consultório de urogineco e o que eu preciso ter ali dentro. E é isso que a gente vai dividir um pouquinho com vocês agora. Eu acho que, de princípio, né, amor, depois da gente ter esse arcabouço de conhecimento, que ele é imprescindível pra gente lidar com qualquer intempérie que pode acontecer, até com qualquer falta que a gente possa ter de alguma coisa, né, porque é através do conhecimento que a gente vai gerar
esse momento de, não, faltou luz, né? Mas eu vou atender meu paciente do mesmo jeito, consigo atender do mesmo jeito. Depois disso, a primeira coisa que a gente estava conversando, achamos assim, imprescindível é a mão, né? Fisioterapeuta não tem jeito. A gente vai trabalhar bem com as nossas mãos, a gente vê aí e luva, né? Bastante luva e gel lubrificante para que a gente possa fazer todas as condutas. A gente vê que as principais evidências de fisioterapia, né, de saúde pélvica, os manuais, né, de práticas, de boas práticas em saúde, o que é previsto pela Sociedade Europeia de Urologia, pela Sociedade Internacional de Continência, é que o exercício, a prática do exercício é soberana, né? É primeira linha de tratamento. Então, todos os aparelhos, todas as outras coisas enriquecem o nosso trabalho, mas o nosso conhecimento sobre a fisioterapia, sobre a utilização dos aparelhos, sobre como utilizar os estímulos corretos no assoalho pélvico, utilizando as nossas mãos, são um dos melhores recursos para a gente ter uma boa prática, né, de fortalecimento perineal, de diminuição de... Boa noite, Cleide, seja bem-vinda! De diminuição de sintomatologia, mesmo naquilo que a gente vê assim, né? A urgência miccional, que muitas vezes existe essa crença, né? De que o TENS, o aparelho, ele é imprescindível, né? Mas a gente já sabe que ele é segunda linha, então, de tratamento para a maior parte dos acometimentos. Então, isso... Você ter a mão, né, para disponibilizar para o paciente, que eu acho muito importante, materiais que eduquem o paciente. A gente sabe que quanto mais educados os pacientes estão, mais adesão ao tratamento eles têm, e com isso você vai ficar mais bem falado, você vai ter pacientes que têm uma alta com maior qualidade, mais rapidamente. Então, a utilização das cartilhas, eu até trouxe aqui para mostrar um pouquinho, eu trabalho sempre com as lâminas, né? Então, eu tenho lâminas, não sei se vai dar para ver por causa da luz, mas tem as lâminas bonitinhas aqui, onde a gente vê o assoalho pélvico. Então, eu utilizo elas, eu plastifico, obrigado. Eu plastifico elas bonitinhas. Eu quero uma dessa. Eu faço pra você, assim, menorzinho. Faço até menor se você quiser, que é mais não, legal. Esse tamanho tá legal pra mostrar pro paciente. A minha é grandona. E aí eu ensino tudo pro paciente. Olha, sua bexiga fica aqui, tá acontecendo isso, seu assoalho pélvico é isso. Até porque a gente sabe, né, que muitos pacientes chegam pra nós sem conhecer a fisioterapia pélvica e com muita resistência aos procedimentos intracavitários, muitas vezes. Então, eu gosto muito de falar com os pacientes, eu brinco até com os meus alunos na universidade, que os meus pacientes muitas vezes sabem mais do que os meus alunos do último ano da graduação, porque eles são ensinados mesmo o que é, o que causa, como é que é a anatomia deles. Então eu acho que é muito importante que todo consultório, que todo espaço de terapia, de tratamento, a gente promova, tem esses materiais para promover esse conhecimento, né? Luva, gel e mão, materiais para promover o conhecimento, eu acho que é um bom começo, assim. É o melhor deles. É o melhor deles. E o Vene, ele vai dividir ele divide essa experiência comigo, porque nós temos alguns alunos que no finalzinho da graduação, da pós, né, eles falam assim, poxa, eu queria montar, eu tenho um espaço, eu queria disponibilizar, fazer um setor só para urogineco, mas fica tão caro, né? Os equipamentos, eles são caros, e quando você entra para montar um consultório, não é só o equipamento que você paga, né? Você tem toda uma despesa fixa, né? Que onera sobre você. Então, você tem muitas vezes o aluguel, você tem
a secretária, quando você tem secretária, né? Você tem luz, telefone, divulgação, enfim. É todo um montante que acaba muitas vezes sendo desanimador. A verdade é essa. Então, onde que a gente pode mexer, né? Onde é que a gente pode tentar diminuir esse custo inicialmente? É nisso que o Vene está falando. E eu sempre falo isso. Eu falo, gente, um consultório de urogineco talvez seja um dos consultórios mais financeiramente falando, né, em termos de gastos, talvez seja um dos custos mais baixos. Porque inicialmente é isso aqui mesmo, ó, são suas mãos, né? Suas mãos e conhecimento. Então, tendo isso, você consegue fazer 10 mil coisas. Você consegue sanar o problema do teu paciente. Se você tiver equipamentos, vai ajudar? Vai sim, tá? Tem equipamentos que são muito bons, tem equipamentos que são... os equipamentos, de uma forma geral, eles nos auxiliam bastante, tá? Mas o principal é mesmo a tua manualidade em cima das técnicas que você aprendeu. Então, assim, eu gosto de equipamento, mas gosto. Não tanto, né? Assim, eu gosto, mas... Eu gosto muito, mas se não tiver, não é um problema. Não é uma questão. Eu gosto, mas eu já não gosto assim, tão montão assim, não. Assim, eu gosto. Mas não é nada assim que falar assim, ai, não tem equipamento tal, não dá pra trabalhar nunca, de jeito nenhum. Claro, né? não, nem pensar. Exatamente. Entre falar assim, você escolhe se é tuas mãos e esse equipamento aqui, mas não tem a sombra de dúvida. Então, o que a gente está tentando dizer para vocês é que assim, dá para começar a trabalhar com urogineco sem nenhum equipamento, só com as tuas mãos e o conhecimento que você tem. Né? Bom, eu faço muito atendimento domiciliar, né? Na verdade, minha prática hoje, eu sempre fiz atendimento domiciliar, aí depois estive numa clínica e aí voltei para atendimento domiciliar, que realmente é o meu... É a pegada do É a minha pegada. É o que ele curte. E, assim, o que eu tenho é uma bolsa, eu trabalho muito com obstetrícia. Então, é uma bolsa, eu tenho alguns materiais de ensinamento perinatal, as lâminas para trabalhar com todos os pacientes possíveis e tenho uma caixa de luva e um pote de gel. E é isso. E aí o paciente chega lá, na cama, né? Tudo assim, bem artesanal, bem rústico, bem íntimo, que é a minha pegada, eu gosto muito disso. Quando você está na clínica, você vai precisar de um espaço, obviamente, para o seu paciente deitar. Então, a gente precisa de uma maca. E de preferência fixa, né, amor? Eu acho de preferência fixa. Eu prefiro também. Essas macas dobráveis, né, elas são práticas, são bem legais. Mas eu particularmente, eu gosto da maca fixa. Porque ela te dá mais firmeza, sabe? Eu tenho a sensação que ela te dá mais firmeza. E uma dica também que eu acho legal para quem vai começar é mandar fazer ou comprar uma maca mais larga, né, do que aquele tamanho padrão que a gente sempre tem, né? Eu não sei qual a medida, mas as mais larguinhas, às vezes a gente pega um paciente um pouquinho maior, né? Ou quer que a pessoa fique um pouquinho mais à vontade, precisa. E às vezes também as pessoas ficam ligeiramente inseguras de se deitar naquela maca. E normalmente a gente vai fazer exercícios também na maca, não só os exercícios do assoalho pélvico, mas vai botar o paciente para fazer exercícios, né, mais ativos, uma ponte, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente que atende um paciente um pouco mais idoso, perdão, eles realmente costumam se sentir mais seguros e à vontade, né? Então, eu acho que a maca é um lugar legal. Mesa de escritório eu também acho interessante, especialmente para fazer uma avaliação, para bater um papo bom, né? Acho que é importante para a gente ter aquela anamnese rica ou que possa abrir esse espaço íntimo. Ah, peraí. A gente pode aqui, alguém falando, a Fê Martins. A gente pode entrar na área hospitalar com a uro também?
Cirurgias oncológicas. Olha, nas cirurgias oncológicas, eu já sei que isso já é de praxe. Nas cirurgias, principalmente nas cirurgias oncológicas femininas. Muitos hospitais que fazem, né, não só as cirurgias como os tratamentos oncológicos, muitas vezes tem um profissional não para fazer o atendimento continuado, mas para dar as instruções e fazer parte do tratamento dentro desses hospitais, tá? Então, oi, Teura. Então, a gente pode sim, claro, né? Mas isso vai depender muito também da guia dos hospitais também, né? Dentro da oncologia, a saúde da mulher já é muito bem-vinda. A fisioterapia da saúde da mulher já é uma realidade. Cada vez mais os profissionais médicos, né, eles estão vendo a necessidade da fisioterapia compondo uma equipe. Eu estava conversando hoje, inclusive, isso com o Pedro Milani, meu querido, lindo da minha vida, e a gente falando isso, né? Ele falando da importância da fisioterapia em algumas áreas, o quanto que essa pandemia mostrou, inclusive, né? Como que a fisioterapia é absolutamente necessária. Então, cabe sim, viu, Fê? Cabe bastante sim, cabe bem. Mas vamos voltar ao consultório, tá? Então, pronto. Então, a gente montou o nosso consultório. Isso, né? É uma mesa, luva, gel e uma maca firme. E segura. Pronto. Cadeiras, né? Obviamente. Cadeiras, para sentar. Uma bola suíça. E materiais educativos. Né? A bola suíça é muito legal porque você pode se reinventar com essa bola suíça, né? É uma coisa bacana que eu acho também interessante e que olha, a gente não recebeu nenhuma dessas instruções, viu? Quando a gente começou, né? Por isso que a gente tá achando legal poder dividir com vocês isso. E aí, lendo, né, algumas coisas, eu fui aprendendo que, assim, um consultório, ele não pode ser a extensão da sua casa. E a gente precisa ter um cuidado imenso com isso, né? Principalmente quando a gente gosta de muita coisinha fofa, né? E não é difícil disso acontecer. Porque você coloca uma mesinha ali, aí você coloca um jarrinho de flor, aí daqui a pouco você vê um enfeite que é engraçadinho, você vê um quadro que é lindo, você vê um tapete que é bacana, você vê um móvelzinho para colocar tal coisa, e daqui a pouco aquele consultório ele tá com a cara da sua casa. Não que seja ruim ele ter a cara da sua casa, mas é porque dentro de um consultório o quanto você puder ser mais imparcial possível é melhor, né? Então, assim, o nosso time de futebol, o nosso partido político, a nossa religião, a nossa preferência de, sei lá, de qualquer coisa. Porque acaba assim, que muitas vezes uma pessoa pode deixar de procurar você porque não se sente à vontade naquele ambiente que é um ambiente bem diferente do que ela quer para ela, né? Então, às vezes, por exemplo, você coloca lá o símbolo, né, o brasão, não sei como é que é o nome do negócio lá, do teu time, e aí, de repente, ela entra e ela tem uma birra com aquele teu time, e às vezes aquilo já é suficiente, né? Às vezes você coloca alguma coisa com um cunho religioso, e entra uma pessoa de um outro segmento religioso que não curte aquilo dali. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês? Que a gente tem que ser o mais imparcial possível. Aquilo ali é um ambiente para todos, né? É o teu ambiente onde você vai oferecer os teus serviços e ali não importa, você quer todas as tribos ali. Então, ter esse cuidadinho, né? Assim, não é que você não possa dar a tua identidade naquele local, não é isso. Mas ter esse cuidado para você não entrar em áreas que possam gerar conflito dentro do ambiente de trabalho,
né? Então isso é uma coisa que eu acho muito importante também quando a gente fala a respeito de consultório, de clínica, né? De local para trabalho. Então a gente já montou, tá, o nosso consultório, tá? Uma coisa clean com a tua cara, mas clean porque você precisa de espaço, porque você precisa, né, oferecer possibilidade de movimentos para o teu paciente. Então não dá para ter um monte de coisas. Não dá para ter um monte de coisas porque você não quer que ele se identifique com alguma coisa que ele não se sente à vontade de se identificar. Então a gente já tem maca, a gente já tem bola suíça, a gente já tem luva e gel, material educativo, a gente tem um colchonete, que é uma coisa legal também, né? Porque a gente pode precisar ir pro chão. E aí, quando a gente fala em aparelho, vamos pôr a mão no vespeiro, amor? Então, quando a gente fala em aparelho, é complexo mesmo, é um vespeiro, eu considero. Porque, especialmente se a gente está começando, né? E aí a gente tem que abrir mão de alguma coisa para comprar outra, né? Que nem sempre a gente tem essa possibilidade de já comprar tudo de uma vez. Eu, honestamente, acho que para quem tá começando, a gente pode começar pelos mais baratos, né? Então, eu, em geral, acho que a eletroterapia é uma possibilidade legal. A eletroterapia tem os gastos das sondas. A gente tem muitas possibilidades hoje no mercado sobre as sondas intracavitárias, né? O TENS a gente vai usar eletrodo de superfície, então, assim, não é exatamente um gasto os eletrodos, né? Mas dentro da eletroterapia a gente vai ter esse gasto também, que é importante que seja embutido no valor, né? Da consulta. Eu particularmente não acho legal atender numa clínica e pedir para o paciente comprar a dele. Eu não acho isso legal. Porque o paciente está indo na clínica para ter tudo resolvido. Né? Ele não quer ter que resolver uma parte, ele quer chegar lá e ter o tratamento dele inteiro. Então, quem tem que realmente colocar o custo da sonda somos nós, né? Donos da clínica, do consultório. Então, é importante a gente pensar em embutir esse valor, porque as sondas, embora a gente tenha diferentes, né, tipos de sonda, no mercado, a gente vai ter umas sondas que são mais caras, a gente vai ter umas sondas que são mais baratas, de várias marcas. Independente, a gente precisa fazer os cálculos direitinho e ter lá essa possibilidade. Algumas dessas sondas são autoclaváveis, né? Você pode mandar autoclavar. Outras dessas sondas são descartáveis. Eu tenho uma pegada um pouco Haribo, viu, gente? Então eu gosto dessa ideia de autoclavar, de produção de, né, uma produção menor de lixo, né, de ser mais sustentável. Porém, as sondas que são autoclaváveis também são um tanto mais caras, né, do que essas sondas que a gente utiliza e joga fora. Mas eu acho que é uma coisa legal pra gente. É um bom investimento. Que duram muito também. Dura muito. Tem uma durabilidade boa. Né? E essa questão da sustentabilidade do planeta é algo que a gente precisa prestar atenção, precisa se ater mesmo. Né? Vocês viram o relatório da ONU? Você viu o relatório da ONU? Não vi. Sobre o colapso dos oceanos em 25 anos. É bem preocupante, né, gente? 25 anos a gente ainda tá lá, né? Eu pretendo. Ou não, né? Não sei se eu também quero estar lá pra ver, mas eu não vou fazer cálculos. Mas é bem assustador. Então eu acho que autoclavar é legal, é bacana. Vamos autoclavar. Uma sonda dessa que a gente tá falando, pra gente autoclavar, né? Tá em custo em média de quanto? A gente encontra barato por volta de R$130 a unidade. De 130 a R$200 a unidade. Né? Claro que se você for na fábrica pedir várias sondas, esse valor cai um tanto. Mas é mais ou menos por volta disso, né? Talvez
Se você não trabalha com plano de saúde, por exemplo, que o dinheiro demora um pouquinho para entrar e começar a girar dentro do consultório, fica um pouco mais oneroso, né? Agora, se você trabalha com pagamento à vista, né, de uma consulta cheia, em um valor, né, adequado, seguindo o conselho, né, de fisioterapia, pode ser mais tranquilo, né? Pode ser mais tranquilo esse investimento. Mas dura muito, né? Uma sonda, quando bem cuidada, né? Quando o armazenamento é adequado, a higienização é adequada, você consegue ter uma sonda aí para pelo menos uns 2 anos, né? Sim, 3 anos, consegue tranquilamente, né? Tranquilamente. Então, as sondinhas a gente tem... Deixa eu só responder a Marizinha. Ela está dizendo que amanhã ela vai apresentar um trabalho exatamente com esse tema, falando sobre a abertura de uma clínica ou de um consultório de urogineco. Legal, Mari. Então, pega tudo aqui, viu? Já pega vai essas dicas todinhas aqui. Bom, e aí, assim, a gente tem equipamentos, né, que são os equipamentos básicos que o Vênio está falando, e a gente tem equipamentos que são, né, mais caros, porque tem outros recursos, tem outras possibilidades, né? Como é que você vê isso? Então, eu acho esses equipamentos muito... Eu trabalho principalmente com minha mão, mas, né, eu atendo... Tem lá a clínica escola também, onde eu trabalho, na universidade. Já tive clínica também. E eu acho que isso cria o paralelo de eu ter escolhido a eletro, por exemplo. Né? Eu acho que a eletro, para um paciente que tem muita dificuldade de entender contração muscular, e às vezes ele tem muita dificuldade de entender comando verbal, sabe, todas essas coisas, que é muito difícil conversar com ele, às vezes até um paciente mais idoso. A eletroterapia, ela pode te ajudar bastante no ganho dessa autonomia do paciente. E isso é muito legal. Porém, eu gosto muito do biofeedback. Especialmente biofeedback à pressão. Gosto mesmo, assim. Eu acho bacanésimo as possibilidades de trabalho que ele traz, de ganho de força, sabe? Mas... Por pressão, né? Ou por pressão. Eu acho por pressão muito legal, especialmente quando a gente tá trabalhando com paciente masculino, ou quando a gente tá trabalhando com paciente... que tem perda evacuatória, né? Que precisa de relaxamento, esse estímulo, né, do pressórico, da bombinha que vai enchendo lá dentro. Ele vê o resultado do que ele tá vê e ele sente o lugar, né? Ele sente a abertura da ampola retal, do canal vaginal. Então eu acho um aparelho bacanésimo, assim, muito bacana mesmo. Eu inclusive prefiro de todos, o que eu mais gosto dos aparelhos é o biofeedback pressórico. A eletroterapia, ela é um recurso mais barato, né? Assim, para se ter direto, né? Porque os aparelhos, você consegue um aparelho de eletroterapia, assim, por menos de R$1.000. Menos de R$1.000, consegue. Né? Consegue. Agora, E o biofeedback pressão também, em torno de 1.000 e pouco. Mas já é 1.000 e pouco, né, gata? 1.000 e pouco. Eu lembro que quando eu me formei, 1.000 e pouco era muito difícil na minha vida. 1.000 e pouco é muita coisa, isso é verdade. Quando eu me formei e eu queria começar a trabalhar, nossa, 1.000 e pouco, né, gente? 1.000 e pouco era 1.000 e pouco é muito dinheiro. 1.000 e pouco é só quando, né? Só quando lá na frente. Um pouquinho mais adiante, assim, um pouco mais de nome. Vamos responder a pergunta da Tainá? Sim. Sem ter pós-graduação, apenas com especializações, o plano de saúde aceita pagar a consulta de uro? Você precisa ter um responsável, um responsável técnico que tenha a pós-graduação naquela área. Entendeu? Por exemplo, os nossos alunos da pós, né? O plano de saúde aceita o certificado deles, né?
todo plano aceita. O nosso, pelo menos, né? Do Sim, eu sei exatamente. que é aceito, tá? E você pode trabalhar numa clínica que tem esse responsável, e aí você tem um curso, tem vários cursos, tem formações, né, dentro daquilo, e vai agregando, exatamente. esse valor. Bom, eu vou dar a minha opinião a respeito dos equipamentos, tá? Então, assim, a gente começou com uma clínica, a gente acabou de se formar. E aí, quando eu acabo de me formar, eu não tenho muita grana, né? Ou eu não tenho nenhuma grana. Então, eu começo... A gente não tem. A gente começa com aquele consultório que tem a bola suíça, a maca, a mesa para consulta, a cadeira, a luva e o gel. Pronto. Tá? Comecei a fazer tudo isso. Comecei a ganhar dinheiro com a minha mão, com as minhas mãos, né? Com as técnicas que eu aprendi, com os cursos que eu fiz, com tudo que me agregou valores para que eu consiga. Semana passada a gente falou bastante a respeito do diagnóstico cinético funcional, que é esse o diagnóstico da fisioterapia, é isso que a fisioterapia faz, né? Só relembrando que a gente não vai trabalhar, a gente não vai tratar os sintomas, a gente vai trabalhar o que causou esse sintoma, né? Então, o que causou uma incontinência urinária de esforço? O que causou foi uma fraqueza, uma hipotonia da musculatura, então a gente vai trabalhar essa hipotonia, é diagnóstico cinético funcional mesmo. Então, para isso, a gente ter o colchonete, a maca, a bola suíça, a gente tá feliz da vida, a gente faz coisa pra caramba. Mas aí a gente começou a ganhar dinheiro, né? Amém. A gente começou a ganhar dinheiro, porque o trabalho da gente foi bacana, porque os resultados começaram a aparecer, e aí aquela paciente contou pro médico dela que ela foi num físio e que o tratamento foi realizado e que ela tá ótima e tal, a clientela vai aumentando, a gente conseguiu uma graninha. Que aparelho comprar? Eu vou concordar com o Vene. E eu vou um pouquinho além, apesar de a gente não recebe nada de marca nenhuma, viu? Deixar isso claro, é só para dividir mesmo com vocês a nossa experiência. Eu gosto muito do equipamento da Quark, sabe? Da eletroestimulação, 961 mesmo, né? Aquele dinossaurão que é pau para toda obra, que tem assistência técnica na sua cidade, porque isso é muito importante também. Às vezes você compra um equipamento que é ultra mega power das galáxias, mas se o equipamento dá um mínimo de problema, você não sabe para onde enviar. Você fica sem utilizá-lo, às vezes, por meses, por semanas, porque a assistência técnica é fora da sua cidade, às vezes é fora do seu país. Então, quando você vai adquirir um equipamento, eu acho que isso também é importante você verificar. Se o equipamento der defeito, eu tenho alguém próximo aqui de mim que pode me atender, que pode me socorrer, né? Porque o meu trabalho não pode parar, eu não posso deixar de atender porque o equipamento deu algum defeito. E os equipamentos da Quark, eles têm essa particularidade, né? É um custo-benefício bacana. O 961 tradicional, né? Hoje, o 961 o mais tradicional, eu acho que está em torno de 1.900, 1.800, né? Que não é um valor que eu acho barato, tá? Mas pelo que ele te proporciona, pelo custo-benefício dele, eu acho que é interessante. Eu acho que ele te dá uma possibilidade bacana. Ah, saudade! Então eu concordo com o Vene. Diz que eu mandei um outro para ele imenso, tá? Eu acho que eu concordo com o Vênia, tá? Um aparelho de eletroestimulação é legal. E eu vou entrar num vespeiro maior ainda agora, né? Tretas de consultório. Quando a gente fala em biofeedback, a gente tem o biofeedback por pressão, né? Por eletromiografia, o manométrico, né? Por pressão. E a gente tem o biofeedback por eletromiografia. Então, algumas diferenças são muito evidentes. Por exemplo, quando eu uso um
um bio, né, por eletromiografia, eu não necessariamente preciso fazer uma terapia intracavitária, né? Eu posso utilizar a região externa. Eu tenho... Isso é uma vantagem em alguns casos, Sim, né? Isso é uma vantagem. Eu tenho gráficos mais precisos, eu consigo isolar melhor a musculatura e eu consigo ver também alguns outros parâmetros, né, que o pressórico não me dá. Mas de verdade, consultório dia a dia, eu tô com Vene, eu gosto muito do pressórico, sabe? E eu acho que o valor que o biofeedback por eletromiografia ele custa, eu acho que eu não aproveito tanto assim, a não ser que seja numa pesquisa. Entende? Eu ia falar disso. Numa pesquisa, quando eu faço uma pesquisa, aí aquele é o Porque equipamento. os dados são muito precisos. Muito precisos. São muito precisos. Muito precisos. Mas eu não preciso de dados tão precisos assim na clínica, no consultório, né? Aquele nível de precisão. E eu gosto desse rolê que enche, assim, sabe? Sim. Que dá a sensação, né, pro paciente de preenchimento, que a consciência dele vai para outro lugar, eu acho muito bacana. Muito bacana. A percepção dele é outra. Então pronto, falamos. É isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem um consultório com a maca e com a bola, a gente ganhou dinheiro, a gente agora compra um aparelho de eletroestimulação, porque vai servir pra gente com um monte de coisas. Depois a gente ganhou mais uma graninha, a gente compra o biofeedback por pressão, o manométrico, né? Porque o custo dele é bem mais baixo. Hoje eu acho que ele está em torno de uns 1.500, 1.600. Olha, o da Quark eu não sei especificamente. É o Perina, né? Mas a gente encontra uns que são 2.000, 2.500. O Perina eu acho que tá em torno de 1.700. Vou falar, né? O Neurodin você encontra. Porque o Neurodin vem os dois. O Neurodin vem o FES, ele não vem. Aliás, acho que agora ele vem o TENS também. Mas antigamente ele vinha. Porque quando podia, né? Ter um. Então, vinha o FES e vinha o biofeedback. Isso. Hoje em dia, uma aluna minha, uma aluna nossa, ela veio me perguntar como é que usava e tudo, eu fui ensiná-la, e aí ela me mostrou o aparelho dela, e era um Neurodin que já vinha TENS, FES e o biofeedback à pressão. Vem os dois. Praticíssimo, né? Vem os Achei dois. prático. Vem os dois, muito legal. E foi uns R$2.500. 2.000 e pouco, esse que vem os dois. Mas se você comprar separado, né? Lembra que você primeiro entrou com a Mara, beijo Mara! Oi, meu amor! Gente, olha ela. Se você começar, né, assim, da forma que a gente está falando, veio uma graninha a mais, aí agora eu compro esse. Se você for comprar separado, o Perina, ele deve estar, eu acredito que em torno de 1.700, 1.600, né? Eu imagino esse valor mais ou menos. Então, não é nada tão absurdo. Legal, você ganhou uma graninha a mais, né? Já tá ganhando legal. Aí já dá para comprar um bio por eletro, né? Que deve estar hoje na faixa de uns 9.500, 10.000. Eu não compraria. Assim, eu acho que... Mas é o meu perfil, né, gente? Eu vou na casa das pessoas. É um outro... 8.000. Tem alguém falando que tá 8.000. Pronto, a partir de 8.000. Isso. Né? Porque aí tem que ver a quantidade de canais, se vem joguinhos ou não. Então, assim, eu não me encanta. Não é meu rolê, assim. Meu rolê é muito casa, né? Pronto, ó. Nossa, tem até de 16 mil, Brasil. Pronto. É isso, né? Você...
Você tem um aparelho desse, é a prova de que você o quê? Ou tem um gerente de banco muito bom, ou você realmente cresceu na vida, né? Assim, você tem uma grana. Olha só, a gente não é contra, não. Tá? É porque a gente está tentando falar assim, daquele aluno que acabou de se formar e quer começar a trabalhar. Exatamente. Então você querer começar a trabalhar, se você tiver, né, disponível esses 16 mil, é bem legal, poxa, bem legal mesmo. Todo recurso é bem-vindo, né? Tudo que você puder fazer para facilitar a tua vida e a vida do teu paciente é super bem-vindo. Mas o foco da gente tá assim, acabei de me formar e preciso trabalhar para pagar minhas contas, para viver da minha profissão, né? Aí já fica mais difícil. Então a gente está te mostrando as possibilidades que tem para poder... Existe, e tem outra coisa, né? O eletromiográfico, por exemplo, ele vem com um cursinho também, né? Você faz um curso, né? Na época, quando você compra ele, você recebe um curso para você aprender a mexer. Eu não sou muito o boy da tecnologia, né, gente? Ou a girl, seja lá. Eu não sou muito essa pessoa da tecnologia, então pra mim isso é um pouquinho mais complexo, né? Mas pra quem se afiniza muito também, eu acho que realmente, aí tem aquelas brincadeiras tudo, né? Você bota lá no gráfico com beija-flor, criança, borboleta, né? Pra trabalhar criança é fantástico, É bem bacana, é bem bacana. Mas aí é esse custo que a gente tá falando aqui, né? Você precisa ver qual é o teu perfil, né? Se é ter um equipamento desse ou se você usa outros recursos e consegue resultados bem interessantes também. Eu sou mais da linha do Vene também, eu não sou muito adepta da tecnologia e eu penso que a gente eu tenho recursos, né? A fisioterapia tem recursos fantásticos, uma coisa não vai abolir outra. Não desonera, tá? né? De forma nenhuma. Mas de acordo com o que você consegue, de acordo com o que você dá conta naquele momento, né? Você vai galgando assim, aos poucos mesmo. E você vai vendo o teu perfil também, né? Vai vendo o que você consegue, o que você não consegue, se o valor que você cobra, se compensa, se o trabalho que você se propõe a fazer, se compensa você ter um equipamento daquele. Eu já tive um equipamento desse e eu via que eu usava muito mais a mão do que qualquer outra coisa. Então eu falei assim, puxa vida, né? Não tá sendo inteligente para mim, né? Estar com um equipamento desse se eu opto por utilizar mais as mãos. Eu hoje, pelo perfil de paciente que eu atendo, eu utilizo basicamente terapia manual e o TENS, né? Eu uso o TENS. Até porque no trabalho, né? Vai trabalhar lá no trabalho de parto. Aí muita gestante fica assim, resistente à terapia manual durante o trabalho, não quer ser tocada. Mas aí você consegue colocar um TENS para analgesia nela ali durante, e aquilo para ela é mais tranquilo do que alguém tocando nela. Então assim, eu uso mais a eletro, especificamente o TENS, é o que eu mais uso. Porque até o FES, como eu curto muito esse rolê de trabalhar com a mão, de terapia manual, de fazer toque, então, dentro do perfil dos meus pacientes, eu consigo trabalhar bem com toque, e quando eu saio do toque, eu já vou para cinesioterapia ativa, né, com um toque de superfície ali no períneo, então as mãos, luva, gel e o TENS estão realmente bastante dentro da minha prática mesmo. O biofeedback pressórico, que eu gosto muito, apesar de eu gostar muito dele, ele não entra muito no perfil dos pacientes que eu costumo ter, né? Eu não utilizo muito, né? Até que eu fiquei interessado agora para trabalhar com ele, até no lugar do Epinou, inclusive, né? Que eu acho que é o tamanho do cuff do pressórico, ele é mais seguro
para trabalhar esse mais alongamento, mais, isso, e mais seguro mesmo para o assoalho pélvico, né? Para não empolgar e não machucar ali o assoalho. Então aquele cuffzinho ali, ele é bem mais anatomicamente legal. É um aparelho muito bacana, eu realmente gosto do feedback pressão. Mas se eu comprasse, eu ia ficar só namorando ele lá em casa, porque não é realmente o perfil dos meus pacientes. Eles não costumam precisar, mas eu acho um aparelho realmente bacana de se ter em consultório. Vocês usam FEIS em caso de fortalecimento ou nem é muito utilizado, amor? Eu primeiro? Então, o FEIS, você, honestão, embora ele dê resultado, ele funcione, né, pelo que a gente vê aí, nos estudos e tudo mais, eu uso o FEIS só para aquele paciente, assim, zero consciência perineal, ou aquele paciente, ele não entende o comando, ele nem sabe que o assoalho pélvico existia até aquele momento, sabe? Então, e aí é muito difícil trazer ele com comando de voz ou comando de feedback. Também, né? Sim, e até o feedback manual, né, do toque é muito difícil. Aí eu falo, não, esse é o paciente pro FEIS. Deixa o FEIS entrar, fazer essa contração e vou levando o paciente a ter consciência enquanto o FEIS está agindo e beleza. Uma vez que o paciente já sabe onde fica o assoalho pélvico, já sabe que é contrair e relaxar, aí eu volto pra mão. Aí eu prefiro trabalhar com terapia manual mesmo, com toque intracavitário. Ele seria para dar essa consciência, né, daquela região que o paciente não consegue. A gente sempre está falando isso e é uma verdade. Quando a gente fala dessa musculatura, apesar de ser uma musculatura estriada, né, esquelética, mas é uma musculatura interna que as pessoas sequer sabem que existe, né? E não tem essa percepção mesmo. Então esse comando inverso, ele é muito comum de acontecer, né? Você pede para o paciente contrair, ela expulsa, ela faz uma expulsão. Você pede para ela fazer uma contração ali onde está seu dedo, ela contrai aqui no trapézio, né? Então, assim, eu concordo com o Vene, ele é muito bom nesse caso. Viu, Fernanda? Muito interessante essa situação. E é interessante, o biofeedback eletromiográfico, ele também funciona relativamente bem para a maior parte dos pacientes desse caso também. Sim. Que o biofeedback, a pressão, aí já não é tão interessante. Porque como ele responde a qualquer mudança de pressão intrapélvica, né? Aí o paciente faz uma valsalva, ele vai responder ali no aparelho. Sim. Ele não faz essa diferenciação do que é que está contraindo, ele só entende essa pressão. Então o biofeedback, nesse ponto, a desvantagem dele é essa. O paciente que é muito assim, faz valsalva, faz esforço abdominal, não entende glúteo, né? Coxa. Aí é um pouco mais complexo. Aí a eletroterapia FEIS é a alternativa mais fácil e mais barata. O eletromiográfico, o biofeedback também funciona super bem, mas ele não é barato, né? O custo-benefício dele não é tão vantajoso quanto se eu fizer um FEIS. É disso que a gente está falando, sabe? Assim, que todos eles têm o seu emprego, todos eles têm a sua aplicabilidade, mas o que é essencial? É essencial? Se eu não tiver isso, eu não trabalho? Gente, nunca, né? De forma nenhuma, senão os hospitais públicos não, né? A gente não teria tantos resultados de excelência quanto a gente tem. Então a ideia é essa, mostrar para vocês o que dá para ir sendo feito, né, num consultório de baixo custo e ir aumentando esse custo, né, de acordo com a possibilidade que você tem. É claro que chegar lá na frente, você puder ter, né, esse equipamento de 16 mil reais, puxa vida, que maravilha, né? É mais um recurso para você utilizar, é mais uma possibilidade. Então, é maravilhoso isso, você poder proporcionar isso para você e para os seus pacientes. Mas no comecinho, né, a gente orienta
que você tenha algo mais palpável, né? Digamos assim, para que seja possível você ver o retorno, né? do seu trabalho. Porque senão demora muito a você ter esse retorno, e aí quando ele chega, às vezes você já está até cansado, né, de esperar, e aí vão acontecendo problemas, né, financeiros, e simplesmente por não saber como conduzir isso, né, de uma forma inicial. Eu já tive alunas que fizeram dessa forma, né, tem que ter o equipamento top, tem que ter tal coisa, tem que ser um consultório imenso, tem que ter, né, 10 mil coisas, e eram profissionais maravilhosas, mas acabaram não suportando as contas, né, porque precisaram investir muito alto, já entraram devendo, né, e acabou, enfim, né, acabou não conseguindo se sustentar para ver o sucesso acontecer, porque não começou, né, não investiu legal. Não investiu legal, tá? Não investiu legal. Então, eu acho que esse é o grande segredo do rolê, né? E é por isso que a gente fez essa live. Pra gente entender o que é realmente aonde eu vou, aonde eu encontro, e que eu vou... E assim, sem querer dar um passo maior que as pernas, porque senão realmente fica muito complicado, né? Fica. E entender que assim, você pode ter o equipamento que for, né? Você pode ter um equipamento de robótica ali. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver empatia com o teu paciente, se você não tiver todas aquelas coisas que a gente falou na live passada, o equipamento não trabalha sozinho. Né? De forma alguma. Não mesmo. Então é isso. Acho que é. Não é isso? Então é isso. Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários depois na live que vai ficar gravada, tanto aqui no @ da professora Monique, como por enquanto no meu @ Vene Moraes. A gente tá vindo aí com algumas surpresinhas legais, com algumas coisas bacanas, umas novidades massa pra nós. E toda quarta-feira estaremos aqui. A gente tá aqui ajudando vocês ajudando a gente. E é isso. Que bom, Fê. Muito obrigado, Fê. Beijo pra todo mundo. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Um beijo, tchau.